Olá, aqui é a Thelma Queiroz e eu vim compartilhar com você mais uma ideia maluca que eu tive aqui para esse ano. Obviamente inspirado nas ideias malucas que eu vi aonde? Na internet. Né? Por que não? Porque se tá na internet é verdade, não é mesmo? Bom, a verdade é que eu me desafiei a abrir um canal no YouTube e compartilhar as minhas experiências de vida e, enfim, e realmente tudo que eu tenho passado. E aí eu fui enrolando, até que quem assistiu sabe aquele impulso que a gente precisa, não é mesmo? Tomei um pé na bunda, sim, dá pra acreditar? Nem eu acredito. Mas todas as coisas contribuem para o meu bem. Eu acredito nisso. Todas. Não são algumas. Não é uma aqui, outra acolá. São todas. E aí eu estava postando semanalmente, né? Até que eu tive mais uma descompensação hormonal e eu fiquei assim, tipo, modo morta-viva. Eu me sentia mal se eu fizesse qualquer esforço além do que eu tava aguentando ali naquele momento. Mas de passar mal mesmo, assim, pressão baixar, pressão subir, descompensação mesmo. E eu comecei a ter muitos tremores, e aí o meu médico pediu para eu ir para passar no endócrino, porque ele tinha percebido uma alteração na minha tireoide. Eu tenho um transtorno bipolar, eu faço tratamento desde 2021. Só que o que nós não sabíamos é que a medicação que eu tomo pode ajudar a lascar com a minha tireoide, não é mesmo, senhoras e senhores? Pois bem, foi o que aconteceu comigo. Eu tinha um tremor que estava ficando muito acentuado na mão e no queixo, eu mal conseguia passar batom. E eu não queria pensar, mas eu pensava. Eu falei, meu Deus, será que tá me dando um Parkinson, alguma coisa desse tipo? Enfim, né, porque a mente da gente viaja, eu não sei de vocês, mas assim, a minha cabeça vai na estratosfera pra contar história, gente. E eu tenho buscado aprender cada dia que eu não sou meus pensamentos e que eu não posso ficar indo nessa conversa que a minha mente conta às vezes pra mim. Que geralmente são pensamentos bem negativos. E aí, eu venho buscando aprender o exercício de trabalhar minha mente com pensamentos positivos e firmes. Porque não é uma coisa assim que seja muito fácil, porque tudo ao redor, né, te leva a fazer comparações que não são saudáveis em todas as áreas da sua vida. Mas enfim, o fato é que começamos o ano, não é? E aí o que pensei eu? Pensei, nossa, acho que vou ficar um ano sem fazer compra nenhuma. Pois bem, nunca fui uma compradora compulsiva, nunca. Por quê? Porque sempre fui lascada. Sim. Pareço? Não pareço. Essa cara rica aqui parece uma pessoa lascada? Não parece. Pois é. Mas, enfim, é a realidade. Então, como nunca fui uma compradora compulsiva, por quê? Sempre com pouco dinheiro na mão mesmo. E eu sempre buscava comprar aquilo que eu ia usar. Aquilo que era funcional. A moda, o brilho, o rococó, essas coisas. Eu não podia me dar o luxo de comprar uma coisa extravagante, nananã, porque eu não ia poder combinar com as minhas roupas, não é mesmo? Eu só tinha roupa de trabalho. Eu nem tinha roupa assim de, roupa para ir ao parque. Roupa para ir à academia ou uma roupa de descansar em casa. Não. As minhas roupas, elas eram extremamente funcionais. Era roupa de trabalho. Sempre trabalhei como vendedora, então eu tinha sempre ali uma roupinha alinhada e era isso que eu tinha, gente. Não tinha opção. Não tinha. Inclusive, esse lindo vestido, que era um dos meus uniformes de trabalho de uma loja que eu trabalhei, a Maria Filó, na Oscar Freire. Muito bacana. Eu ganhei muitas roupas legais naquela loja. E aí, eu fiquei pensando uma coisa. Isso veio por eu começar a olhar. Eu falei, cara, eu tenho 2 livros aqui. Um que eu ganhei faz 5 anos. Eu pedi. E um outro livro que eu comprei pouco tempo depois que eu me separei.
mais ou menos um ano depois que eu me separei. Então já tem mais de 10 anos que eu sou divorciada e eu tinha comprado o livro Mulheres que Correm com Lobos. Eu não conseguia ler esse livro. Mas depois eu entendi por que eu não conseguia ler esse livro. Eu achava que eu não tinha capacidade intelectual para ler e entender aquele livro. Porque eu lia e eu falava assim, nossa, que estranho. O que aconteceu? Eu sempre gostei de ler. Por quê? Eu detesto escola. A escola para mim foi uma tortura. Mas eu serei breve. E aí eu pensava comigo o seguinte, eu falei assim, bom, se eu não tenho uma formação acadêmica, eu vou me instruir através de livros. Eu vou me instruir através de documentários. Então, qualquer tipo de documentário, tá? A migração das baleias, as geleiras do Alasca, floresta, qualquer coisa. Eu me interessava, porque eu falava assim, isso é conhecimento. E ao longo desses anos eu descobri a filosofia. É sério, gente, eu não sabia. Pois é, aí eu descobri a filosofia e eu fiquei encantada com a filosofia. Eu falei assim, esse é o caminho para eu aprender de verdade o autoconhecimento, que era a minha grande busca. Que não adiantava nada eu ser instruída, mas eu não conhecer a mim mesma. Então, com o passar do tempo, eu adoeci muito e aí eu fui diagnosticada e o médico falou assim, você não tá conseguindo fazer muita coisa porque você tem um pensamento muito acelerado, seus pensamentos se divagam muito. E ele foi me explicando que era porque o meu cérebro estava doente. Gente, quando eu comecei a fazer o tratamento, que eu voltei a começar a ler, porque essa doença, ela oscila entre meses de mania e euforia e meses de uma depressão mortal. Assim, é uma coisa horrorosa. Então, era muito difícil. E aí, eu conseguia ler mais nos momentos mais tristes, vamos dizer assim, que era quando o meu cérebro estava menos acelerado. E com o passar da vida, mexendo nas minhas coisas, eu vi esse livro do Mulheres que Correm com Lobos. Eu estava arrumando essa linda estante que está aqui atrás de mim. E eu vi a data do livro, eu falei, não é possível. Ah, mas eu vou ler esse livro. Aí foi um desafio pessoal que eu me coloquei. E aí, quando eu fui arrumar a estante, eu também vi que tinha este livro. 599 páginas, senhoras e senhores. Eu falei assim, não, eu me recuso a comprar um livro este ano se eu não terminar de ler esses dois. Pois bem, foi daí que veio o insight. Plim! Peraí, se eu não vou comprar nenhum livro, por que não ficar um ano sem comprar nada? Sem comprar nada? Calma. Fiz uma lista. Primeiro fui lá onde? No nosso... Como é que é o nome? Gente. Ai, aquela coisa. Eu não lembro o nome. Eu não lembro o nome, peraí. Oráculo! O oráculo da humanidade. YouTube. Sim. Um ano sem comprar. Aí apareceu várias coisas muito legais. E aí eu vi uma psicóloga que ela fez esse exercício. Ela tinha... Aqui entre nós, tá? Não gosto de fofoca, não, mas... Ela que disse. Quase um vício em comprar livro. Era quase, porque ela chegou a listar 600 livros. Mais de 600 livros pra comprar em um ano. Eu falei, glória a Jesus na vida dela. Não é? Pois bem. Aí eu vi e fez muito sentido, porque ela trouxe pra mim uma ideia realmente factível, pra eu não sentir que eu tava falhando comigo mesma. Então ela trouxe pra mim uma ideia real e factível.
É uma benção. Eu trabalho na frente de uma coisa de distribuidora de gás. Toda a musiquinha do gás, os bebidos motoqueiros que vão fazer as entregas. É uma glória. Tá bom, não tem mais. Cala a boca. Tô gravando. Doido não, eu tô seguindo ordem. Vou dar pra 45, você não falou. Vai acontecer, o que vai acontecer, que não vai acontecer. Vai. Eu vim aqui pro fundo porque eu trabalho de frente a uma distribuidora de gás. É barulho. O tempo todo batendo nos portões, os botijões de gás, a entrega, porque eles estão vendendo, né? Então, traz o botijão vazio, leva o cheio e vai. Pois bem. E aí, foi essa psicóloga que me deu uma ideia real, que realmente é possível, né? Porque não adianta você colocar algo inatingível que aí uma hora você fala assim, já enfiei o pé na jaca, né? Vamos ali na promoção. Pois bem, o que eu fiz? Eu, inspirada no trabalho dela, né? Eu fiz uma lista do que pode, uma lista do que não pode comprar e uma lista dos desejos, que é importante você saber. Mas o fato é que não é só o não comprar. Eu não tô punindo a mim mesma por não comprar. Eu tô querendo investigar por que é que eu tenho atrasado planos importantes da minha vida. E eu me pego comprando bugiganga, cacareco, mais uma roupinha da promoção, mais uma blusinha da promoção. E eu me dei conta de que tenho coisas, poucas coisas, que eu não usei. E eu realmente fiquei assustada, porque eu não gosto de acúmulo, eu não gosto de pesos na minha vida. Eu gosto dos desafios porque eles me movem, eles me tiram do meu lugar de conforto. Às vezes os desafios vêm sem nem eu buscar, na grande maioria. E de repente eu olho e vejo o quanto isso me traz de crescimento. Então, percebi que tá um silêncio agora. Eu já disse que o meu pau de selfie é duvidoso. É duvidoso porque às vezes ele abaixa sozinho. Tô tentando que não abaixe. Então, eu fiz uma lista do que eu posso e do que eu não posso. Vamos lá, bem sucintamente, tá? Quero me alongar muito, não. Eu podia estar matando, eu podia estar roubando, mas eu tô só aqui compartilhando com você. Bom, o que eu posso comprar? Alimentos para casa, medicamentos, suplementos e vitaminas, a tinta e o cuidado para os cabelos, uma blusa e uma calça térmica de até R$100. Meu bem. Aceito presentes. Um curso, que eu já tô vendo esse curso, que é o mapa do YouTube, que eu quero melhorar isso daqui, deixar um negócio bem bacanão. Eu já venho acompanhando o trabalho do Joba já há mais de um ano. Eu já consumi todo o conteúdo dele, já comprei um curso bem baratinho dele, eu acho que ele nem tem mais. E agora eu vou partir para esse curso que ele é completo e dá as diretrizes necessárias para poder apresentar uma coisa decente. E fazer com que o canal cresça, obviamente cheguem mais pessoas. O que eu posso comprar, né? Então, o curso, viagens curtas e econômicas, ou seja, eu posso me presentear com pequenas viagens, tipo bate e volta na praia, fazer uma trilha, coisas assim. Maquiagem só quando acabar. Depois você vai ver por quê. Um sutiã de cor neutra. E aí, as minhas coisas de uso contínuo, né? Que são os hormônios, creatina, ômega 3 e lá. O que não posso comprar? Roupas, acessórios,
maquiagem, roupa de cama, mesa, banho, louça, caneca, coisas pra cozinha, coisas, Tupperware, tigela, coisas, artigos de decoração, lembrancinha, bugigangas e cacarecos, que se torna bem abrangente, não é mesmo? Então, é isso. E aí, eu tô me propondo a fazer isso e eu já escrevi, porque no dia seguinte a minha filha falou assim, mãe, eu quero ir lá no bairro da Liberdade, que eu vi que tem uma vilinha portuguesa, de um arquiteto português, e a minha filha adora esses passeios culturais, todas elas gostam. E como a Lívia tá em férias, ela falou, vamos comigo? Eu falei, vamos, é um lugar lindo, uma vilinha linda. E aí a minha filha me chamou pra ir com ela à Liberdade, pra conhecer essa vilinha portuguesa, que é uma graça, viu? E aí na volta a gente foi passar pelo bairro, pelo pedaço que tem as lojas. Gente, não dava pra ver o chão de tanta gente que tinha. Um sol torando o coco. E as pessoas se espremendo pra passar. E eu falei, meu Deus, as pessoas não vêm falando que estão sem dinheiro. Por que tem tanta gente aqui? E aí, nós entramos numa loja, literalmente para pegar um ar fresco do ar-condicionado. Aí eu vi uns pingentes. E eu já fiquei doida querendo. Aí eu, ai, que bonitinho. Eu falei, ai, não posso comprar, não vou. Sei que eu vi os pingentes, eram R$25 cada pingente. E um leque, né? Menopausa, queria me sentir assim, a Nani People. E aí eu olhei e comecei a fazer uma conta rápida. Se eu comprasse o leque que eu queria, eu vi lá, peguei bonito, verde, assim, bem bonito, assim, elegante. E os pingentes pra porta ia dar R$179. R$179. Aí você fala assim, o que você faz com R$179? Eu não sei, você junta com os outros R$179 de cada semana que você comprou bugiganga e cacareco, Thelma. E aí, juntando uma graninha dessa, sei lá, se eu juntasse por um mês esse dinheiro, eu fazia um bate-volta na praia, ó, lindão. Ia fazer uma trilha na montanha, uma coisa bacana assim que eu gosto, muito de natureza. E aí é por aí que você vai vendo por onde vai escoando um dinheiro que você pode direcionar para outra coisa ou simplesmente para você guardar. Ah, mas você guardar para quê? Para guardar. Ah, mas é reserva de emergência? Não. É para você guardar. Para você ter aquela satisfação de olhar na sua conta e ver dinheiro. Mas você vai usar para quê? Para deixar lá, para ele ser lindo na sua conta, investindo, rendendo juros. Eu tenho uma caixinha que ela chama reserva tranquilidade, que as pessoas chamam de reserva de emergência. Não consigo deixar nada lá, porque sempre tem um trem que aparece aí e eu tenho que usar. E eu já falei que isso vai acabar na minha vida. Eu tenho que me resolver aqui, ó. Então é isso. Um ano sem comprar. Posso comprar algumas coisas, posso comprar comida, né? Enfim. E o desafio da menopausa, gente, que é os hormônios, assim, estão uma loucura. Comecei a tomar um medicamento para tireoide. Só que antes de eu saber que eu tava doente, eu achei que eu tava ficando preguiçosa, que eu tava ficando frouxa, que eu tava ficando mole, que eu não tava, assim, tipo, incapaz de realizar. E aí, quando vem um médico, graças a Deus, ele fala assim, ó, é por isso que você tá assim, é por isso que você tá tremendo, é por isso que você não tem ânimo, é por isso que você tá perdendo massa muscular, é por isso que você tá engordando só na barriga e no quadril. Não parece, né? Não parece. Mas aqui na barriga... Isso, eu sempre tive essa clavícula saltada e eu sempre tive um pouco de vergonha, de complexo. O pessoal fala, isso é bonito. Eu falei, eu não acho. Meu corpo, minhas regras. Mas eu tô com um corpo muito diferente do que eu sempre tive. E é bem estranho essa sensação. Você não se reconhece muito, não. Menopausa é um desafio e eu fico aqui imaginando o tanto de mulheres
que passam por isso sem saber ou que não têm acesso nem conhecimento a se tratar, fazer uma reposição. É dureza. Porque eu, com o conhecimento, com tudo aqui à minha volta, eu ainda achei que era culpa minha, que era fraqueza minha. Então, eu te convido, se você tiver coragem, ficar 1 ano sem comprar. Mas aí você pode pôr coisas específicas. Sabe? De repente você percebe que você tem um exagero numa área, sei lá, cosmético. Não é o meu caso, tá? Eu uso pouquíssima maquiagem, porque eu já tenho uma pele bem madura e eu, assim, eu não tenho muita vocação, não tenho mão pra desenho, minha irmã. Então, assim, a minha maquiagem é só aquela, assim, pra tirar um pouco da olheira, passar um rímel, acabou, tá? Não sei muito... Uma maquiagem elaborada, aí eu tenho que recorrer às minhas filhas. Mas, por exemplo, eu não tenho base, eu tenho um pó que eu não uso, eu tenho um batom que é um lápis que eu nunca usei, eu tenho um negócio que eu achei que era aquele delineador e não era, nunca usei, entre outras coisas. Uma calça branca que eu comprei, graças a Deus eu comprei do tamanho G, mas eu nunca usei, eu lavei ela, mas eu nunca usei. Então é importante a gente repensar. Às vezes alguns impulsos que eu tive foi para aliviar alguma coisa dentro de mim. Alguns impulsos foram para... uma válvula de escape, eu acho. Então eu decidi olhar para todas essas coisas, porque agora eu tô muito firme, eu tô muito ótima, eu tô tomando meus remedinhos da tireoide, tô me sentindo bem de novo. Eu tenho certeza que dias piores virão, e eu vou estar pronta para eles, porque dias melhores também virão. Então, fique firme, não compre e continue.